Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da área de ciências da natureza, onde vamos ver a correção de atividades. Observe lá no quadro. Nós temos, nessa aula de hoje, do 7º ano, a correção do módulo 1, unidade 2. Atividades de fixação de aprendizado. Lápis e caneta na mão, onde vamos gabaritar as questões de 1 a 5. E você vai aprender comigo, junto com o conteúdo, o porquê das questões serem verdadeiras, falsas ou completar também. Questão número 1. A transformação morfológica da superfície terrestre é um processo contínuo e também dinâmico. Temos como agentes modeladores do relevo os agentes externos, como chuva, vento, por exemplo, e os agentes internos, como, se a gente analisar, nós temos lá, letra A, erosão e vulcanismo, letra B, tectonismo e vulcanismo, C, intemperismo e abalos sísmicos e D, neve e temperatura. Pois bem, se a gente analisar a resposta correta, nós vamos ter a letra B, tectonismo e vulcanismo. O que seria o vulcanismo e o tectonismo? Técnico vem de placas tectônicas, que são os movimentos que essas placas fazem porque elas ficam sobre uma região magmática. Então elas estão em constante movimento, que é uma característica interna da Terra. Já o vulcanismo acontece quando o magma, substância pastosa e muito quente, é expelida, formando inclusive as rochas magmáticas. Então, através desses dois movimentos internos, o nosso gabarito correto é a letra B. Já em relação à chuva e ao tempo, nós chamamos isso aí de movimentos externos, ou também de ações de intemperismo, que vão formar, inclusive, as rochas sedimentares com o passar dos anos. Fique atento para isso. Bora para a questão número 2? Acompanha comigo, então. Questão número 2. Assinale a alternativa, atenção ao comando da questão, que apresenta somente consequências dos movimentos de quem? De placas tectônicas. De placas tectônicas. Inclusive, você aprendeu que o Brasil, por estar no centro de uma grande placa tectônica, sofre pouco com ações de terremotos. Então, vamos observar aqui comigo. Letra A, terremotos, falhas geológicas, vulcanismo, cadeias montanhosas. Letra B, escudos cristalinos, bacias sedimentares, terremotos e planaltos. Letra C, falhas geológicas, vulcanismo, sedimentação, dobramentos modernos. Letra D, planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares, cadeias montanhosas. Você sabe me dizer qual que seria o gabarito correto? Pois bem, se a gente for para frente, você vai descobrir que a alternativa letra D é a alternativa correta. Voltando na questão, seria então formados planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares e cadeias montanhosas. Vale ressaltar que o planeta Terra era formado no seu início de um grande continente único denominado Pangeia, mas de acordo com as falhas tectônicas e o deslocamento dessas placas fez com que outros dois grandes continentes fossem formados,
Gondwana e Laurásia. E a partir disso, outros movimentos também resultavam em planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares e cadeias montanhosas. Resposta certa, então, letra D, na nossa questão 2. Já na questão 3, ele vai pedir para que nós indiquemos a alternativa melhor que define a deriva continental. É justamente essa deriva que mostra que o planeta Terra, há milhares de anos atrás, no seu surgimento, era formada de um único continente. Depois, dando origem a 2 grandes continentes, que inclusive eu falei anteriormente, Gondwana e Laurásia. E a partir desse processo de transformações dinâmico, que acontece desde o surgimento da Terra, outros continentes, inclusive se transformando com o formato que a gente tem hoje, podem provar a teoria da deriva continental. E uma das nossas dicas é que a África se une com a América. Você olhando no mapa mundi, você vai ver que encaixa. Ok? Voltando então para a nossa pergunta, nós vamos ter o seguinte: é o sistema de classificação dos continentes conforme as suas respectivas origens. Segunda, é o postulado da economia que debate acerca da dependência financeira dos continentes do mundo em relação à Europa. Terceiro, é a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas um e que posteriormente se fragmentou graças à tectônica das placas. Quarto, é a hipótese que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu através de fissuras ou falhas geológicas existentes no planeta. Você, através da minha explicação, consegue me dizer qual que seria a resposta correta? Acredito que sim. Nós teríamos a letra C. Então, A, B, C, D. Resposta correta, letra C. É a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas um e que posteriormente se fragmentou graças à tectônica das placas. Pessoal, anotem, essa é uma questão muito importante. Aparece demais nas provas. Próxima questão. 4. Analise a imagem a seguir e relacione a ordem correta da expansão dos continentes. É nessa imagem que você acabou de visualizar que volta na teoria da deriva das placas, onde o planeta Terra era formado primordialmente por um continente, denominado Pangeia. Então a gente vai colocar a ordem cronológica dos fatos. Vamos para o quadro de novo? Observem. O 1 não significa aqui que ele tem que ser o número 1. Foi colocado de uma forma para você acertar ou errar. 2 não significa que é o número 2. E o 3 também não. Qual que seria a ordem de cronologia, de tempo? Ora, professor, se eu observar, o número 3 tem um formato muito parecido com o que a gente está acostumado, inclusive com as aulas de geografia, onde eu tenho o continente aqui da América do Norte, da América do Sul, da África, da Europa, e eu tenho uma formação muito parecida com o que a gente tem hoje. Então, no caso aqui, o número 3 deveria vir por último. Já no número 2 ali, se a gente observar, eu já tenho os continentes mais unidos, muito juntos. E esses continentes unidos poderiam formar ali um único grande continente? Sim ou não? E no número 1, a gente tem ali
também os continentes unidos, mas já seriam separados pelo Oceano de Tétis. Então, qual que seria a resposta correta? Pois bem, observem aqui junto com o professor. O número 1, seriam os dois grandes continentes que eu falei para os senhores, Laurásia e Gondwana. Esse seria o número 1. Que esse Laurásia e Gondwana vieram da Pangeia. Já o número 2, eu teria a própria Pangeia. Então, aqui o número 2 seria a própria Pangeia, onde eles estão totalmente unidos e não estão nem separados por um oceano. Ele está formando, no número 2, um único continente. E aí sim, ele é o número 2. E por fim, o número 3, que seria o mundo atual, onde os continentes aqui já têm a sua formação. Então, qual que seria a ordem certa? 2, 1, 3. 2, 1, 3. A ordem cronológica de formação aí dos continentes. Novamente, eu gostaria de convidar vocês para escreverem nessa questão importante. Aparece muito nas suas provas. Pois bem, chegamos ao final da nossa aula com a expectativa de encontrá-los no nosso próximo encontro. Até mais, obrigado, valeu!